Boa tarde. Opa, esqueci meu fone de ouvido. Vi que tá esquecendo alguma coisa. Boa tarde. Aqui. Hoje foi na correria. Vou aqui. Pera aí. Voltou? Amém. Me digam aí se vocês estão ouvindo bem, se o som tá bom, se a imagem tá boa, que hoje eu me atrapalhei um pouquinho para entrar. Ô Frissan, que bom que você entrou, boa tarde, seja bem-vindo. Falando diretamente de Valinhos aqui, hoje nós teremos a nossa live às 16 horas. Nós estamos ainda nos acertando, montamos aqui um QG da Missão Cristã em Lins, então esses dias estavam meio corridos. Tá bom? Me digam aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo certinho, que nós vamos acertando aqui. Hoje eu tô sem minhas assistentes. E aí, dona Miriam, minha mãe entrou, minha irmã, alguns irmãos aí de São Paulo. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos falar uma coisa séria, um assunto importante, né? Ao longo de toda essa pandemia, e olha que ela não acabou, né? Mas ao longo de toda essa pandemia, nós estamos no aguardo, quem está dizendo aqui. Avisa no grupo que nós já estamos online, ao vivo, para os irmãos poderem entrar. E ao longo de toda essa pandemia, nós estivemos aí fazendo nossas lives inicialmente de segunda a sexta, algumas vezes entramos de sábado, nossa penúltima, baixa a qualidade da conexão. Eu estou aqui no 4G, irmãos. Eu acho que é melhor eu ficar no 4G porque está dizendo que a minha conexão está baixa. Então, como eu estava falando, ao longo de toda essa pandemia, nós já estivemos aí fazendo várias lives, segunda, terça, quarta, depois ficamos só de sexta-feira, estamos aqui, né? Mas a verdade é que nós estamos chegando ao fim, essa é a nossa penúltima live, a última live fica para a semana que vem. Nós entendemos que com a volta dos cultos, volta também a dinâmica do culto presencial, dos estudos, eventualmente nós vamos estar falando por esse canal, Paz Efraim, eventualmente nós vamos estar falando por esse canal e é importante tê-lo. Acho que ele trouxe para nós uma proximidade que nós não sabíamos que tínhamos. Então, mas agora, nesse contexto, nós entendemos que nós vamos estar interrompendo nossas lives e, com isso, essa é a nossa penúltima live. A semana que vem teremos a última. Em algum momento nós vamos voltar a fazer, mas por hora é uma notícia que eu tenho que dar para vocês. Mas eu quero dizer que foi muito bom todo esse período que nós ficamos fazendo lives, toda essa interação, as igrejas que participaram, os irmãos que nós ganhamos. Realmente foi um momento muito precioso, especialmente para a minha vida. Amém? Então tá, me digam aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. Convido os irmãos aí para entrar. Sim, ainda bem que você falou, Bruno, ainda bem que acabei me esquecendo. Todas as nossas lives de todo esse período, ela tá no canal do YouTube da Missão Cristã em Lins, São Paulo. Eu só não sei o endereço, depois o Bruno escreve aí, mas você pode estar lá pesquisando. Todas as lives que nós conseguimos salvar, algumas não conseguimos por uma questão de problemas técnicos, internet, assim por aí vai, né? Ou também de não saber mexer. Então, mas todas que nós conseguimos salvar, são bastante, você vai encontrar lá no canal do YouTube. Amém? Então tá, enquanto os irmãos vão entrando, vamos orar ao Senhor, vamos fechar nossos olhos, vamos orar para que o Senhor possa estar falando conosco aí nessa tarde de sexta-feira. Senhor, nós oramos a Ti e Te agradecemos por mais uma vez estar diante da Tua presença. Que alegria, Pai amado, poder falar da Tua palavra. Pedimos que nesta hora, Senhor, Teu Espírito que nos visita, esteja, Pai amado, tocando em nossos corações, esteja, Pai amado, falando a cada filho, cada filha seu que vai estar conosco nessa tarde. Nós louvamos, Te agradecemos por todo o Teu bem, Pai, e pedimos que nesta hora Tu fales aos corações deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vendo que os irmãos já estão compartilhando aí. Amém por todos que estão entrando. Eu sei que vai entrar mais gente aí, porque às vezes eles se esquecem do horário, mas nós vamos seguindo aqui a nossa live. Olha aí o Diogo. Grande abraço aí pro Diogo. Irmãos, na quarta-feira nós tivemos uma sala de vídeo muito boa com o pastor Mário Balan. E ele falou uma coisa que ficou ali como um insight, né? Como alguma coisa que
me veio na cabeça, eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, e comecei a meditar sobre aquilo, a orar a respeito daquilo que ele tinha falado, e eu quero falar um pouco sobre isso, tá? Sobre a pedra da esquina, a pedra angular, a pedra principal, né? Tanto em Salmos como nos Evangelhos, Jesus ele nos é apresentado como a coluna principal de uma edificação, né? Então, antes de nós falarmos dos textos e antes de nós começarmos a falar, eu quero dizer o que tem me incomodado nos últimos tempos, o que eu tenho pensado sobre tudo isso que nós temos vivido, né? E uma das coisas que mais me impressionou nos últimos meses e ao longo de todo esse período da pandemia foi como a igreja reagiu a tudo isso. Alguns entenderam que precisavam buscar ainda mais ao Senhor e mergulharam, né? E aí descobriram o inédito de Deus, descobriram coisas que não se sabiam que estava ali ao nosso alcance. Eu estou vendo que minha imagem está parando, me digam se está tudo certinho, porque aí eu mudo aqui a conexão. Só me falam se está, porque eu estou vendo que está dando umas travadas. E ao mesmo tempo que essas pessoas entenderam que elas tinham que buscar ao Senhor, uma parte se assustou, se amedrontou, se isolou e precisou ser feito um trabalho de reconstrução de uma comunhão com Deus, né? E também uma grande parcela simplesmente se distanciou por completo do Senhor porque a distância já era uma coisa real em suas vidas. Mas a grande verdade é que, seja qual for o exemplo de cada um deles, a religião ela era a motivação em suas vidas. Não havia ou não há, ou se existe ainda não está completo, não está bem revelado, não está bem estabelecido, a revelação do que Cristo realmente representa para cada um de nós. Quando nós nos escondemos através da religião, quando nós nos escondemos através daquilo que a religião aparentemente nos fornece, nós estamos presos em uma edificação, em uma construção condenada. Em algum momento essa construção ela vai desabar, porque a religião não nos religa a Deus, embora a palavra religião significa religar. O que nos religa a Deus é Cristo. É muito fácil ser ecumênico e dizer que todas as religiões elas nos levam a Jesus. Mas a grande verdade é que Jesus traz para si esse protagonismo e diz que apenas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ao longo desses meses aí de pandemia, o que eu pude perceber e o que eu pude verificar, tanto com os meus aqui em São Paulo, Valinhos, como observando no geral, vendo aí pelas janelas das redes sociais, eu percebi que a religião foi o mais forte na vida das pessoas. Elas sentiam mais saudade da religião, do hábito, da liturgia, do estar em comunhão com alguém, do que necessariamente estar em comunhão com Deus. Porque em todo esse período que nós estivemos em casa, ou com máscara, ou andando meio que naquele momento que os governos permitiam que nós andássemos, em nenhum momento, seja qual for a circunstância de trevas, de sombras, de perigo, de morte, em nenhum momento Deus nos abandonou. Em nenhum momento Deus nos deixou. Em nenhum momento Jesus nos desamparou. Quando Davi fala, né, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Isso aconteceu de forma prática, real. Em todo tempo pudemos alcançar Deus. Em todo tempo pudemos sentir Deus. Em todo tempo pudemos tocar em Deus. Então, não é que nós devemos desconsiderar completamente aquilo que existe de bem nesse mundo e colocá-lo como nada. Mas nós não podemos fazer todas estas coisas, incluindo a religião, como algo que é fundamental para a nossa salvação, porque o que nos salva é Cristo Jesus. O que nos leva a Deus é Cristo Jesus. Então, o que eu pude perceber em toda essa pandemia, e já que nós estamos aí na reta final, eu quero fechar esse ciclo dessa forma, eu queria trazer uma palavra hoje sobre o que Jesus representa para as nossas vidas, ou o que Jesus vai representar para cada um de nós a partir de agora. Porque nós tivemos uma experiência única, firme, forte, todos nós, seja qual for a classe de pessoas, aqueles que viram o inédito, aqueles que precisaram reconstruir a tua fé, ou aqueles que se distanciaram, todos tiveram uma experiência real, forte, tocante com o Senhor. E essa experiência vai moldar e vai dizer como serão os nossos dias a partir de agora. Então eu vou pegar aqui minha colinha, nossos textos, vamos ver aqui
o que nós temos aqui. Vamos abrir primeiro texto em Salmos 118, versículo 22. Salmos 118, versículo 22. Pedi aí para alguém me ajudar aí a colocar para os irmãos fixar, para os irmãos poderem estar acompanhando os que vão chegar por último aí, né? Salmos 118, 22. Eu já estou com ele marcado aqui. Vamos abrir, abra sua Bíblia aí. Salmos 118, 22. Diz assim: A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Tá? Uma palavra estranha, né? Em algumas Bíblias fala pedra angular. Agora vamos para a mesma referência do texto, mas agora em Mateus capítulo, deixa eu pegar aqui, outra coisa. Mateus capítulo 21, 42 a 44. Então vamos lá para Mateus capítulo 21, versículo de 42 a 44. Todo mundo está me acompanhando aí? Todo mundo está em silêncio, não está vendo nenhuma movimentação? Só o Senhor consegue fixar? Tá bom, então vai sem fixar mesmo. Então, Mateus 21, 42 a 44 diz assim: Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino dos céus, o reino de Deus, vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Parece que nós estamos falando a mesma coisa no versículo 44, mas não é. Olha que interessante, vamos ler novamente. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o papel de Cristo. É o papel de Jesus. Ele traz para si o protagonismo, ele antecipadamente nos alerta dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele traz para ele esse protagonismo, ele nos mostra, ele nos alerta, ele nos avisa de forma profética o que ele seria. 2020 anos depois, nós estamos discutindo sobre qual é o papel, qual é a importância de Jesus para uma geração de amplo conhecimento, de total acesso, que somos nós. Nós ainda não conseguimos entender o papel de Cristo, o papel central, importante, único, absoluto, nesse universo completo. Não é apenas no Brasil, não é apenas no planeta, mas é no universo. Ele sim traz para si toda a responsabilidade de tudo aquilo que vai ser edificado. Ele chama-se de própria pedra angular, ele se coloca como a pedra principal, a coluna principal de um edifício, a coluna principal de toda uma construção. Esse Cristo, esse Deus, sobre ele foi colocado todas as coisas, sobre ele foi estabelecido todas as coisas, o plano de morte, o plano de vida, de salvação, de vida eterna, do momento atual, da cura, da vida abundante, da vida vivificada, do livramento das cadeias, todas as coisas foram estabelecidas em Cristo Jesus. Todas elas foram construídas. E é interessante como ele nos chama, como ele chama o povo judeu, como ele coloca todas as pessoas diante dele como pedreiros, como edificadores, como aqueles que são empreiteiros, que fazem empreitada de alguma forma. Todos nós trabalhamos com esse material. Todos nós trabalhamos com Jesus, gostando ou não gostando, rejeitando ou fazendo vista grossa, ou fazendo corpo mole. Todos nós trabalhamos com Jesus. O mundo trabalha odiando. Nós trabalhamos ora como religiosos, ora como filhos. Então todas as pessoas de uma forma geral trabalham com esse material, com essa pedra angular. Não tem como construir as nossas vidas sem a menção de Cristo Jesus. É Jesus que tem provocado todas estas coisas em todo o planeta. As pessoas que amam a Jesus têm entregado sua vida para Ele, têm se lançado diante dEle, têm mergulhado diante dEle. As pessoas que o odeiam têm queimado igrejas, têm perseguido a sua fé, têm perseguido os seus filhos. Aqueles que são religiosos acham que podem se esconder debaixo de um sol com uma peneira, mas todos nós estamos debaixo dessa pedra angular. Estamos olhando para ela, estamos olhando para Jesus.
Em algum momento todos nós seremos levados a um tribunal, em algum momento todos nós seremos julgados, em algum momento todos nós seremos ali qualificados como filhos ou não. O mundo pode rejeitar o quanto ele quiser, mas ele sabe e reconhece que Jesus é a pedra angular. Então, da mesma forma que Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, hoje nós vemos ele falando, olha, vocês estão rejeitando a pedra angular. Então eu começo falando sobre os religiosos. A religião sempre foi a palavra principal dominante nos lares. Você precisa ter uma religião, meu filho. Você precisa ser um religioso. Você precisa ser uma pessoa religiosa, porque os religiosos são bons. Só que a religião, ela tinha por si só uma função que nunca lhe foi devida corretamente, nunca lhe foi atribuída por parte de Deus. A religião, como eu disse, significa religar, mas ela não religa as nossas vidas com Deus. Ela religa as nossas vidas com a nossa alma, com a nossa carne. A carne ama a religiosidade. A carne ama a liturgia, ama o místico, ama as coisas que estão ali na visão, na natureza, na naturalidade das coisas, porque a carne, ela se alegra, se anima e se conforta com a religião. A religião é algo criado pelo homem. A religião é algo que o homem centraliza, domina, cria regras, se estabelece de alguma forma. Então a religião nunca religou o homem a Deus. A religião nunca teve essa pretensão. Ela muito mais ajunta um grupo de pessoas com ideias parecidas do que faz fogo para que o Senhor possa se animar e vir visitar ou sentir o cheiro do aroma do que tem ali. Mas a grande verdade é que as pessoas que se baseiam na religião, elas se esquecem que a pedra principal continua estabelecida ali. E aí, Jesus ele coloca sobre sua vida duas responsabilidades. Ele diz, algumas pessoas serão lançadas sobre mim. Algumas pessoas se lançarão sobre mim, que sou a pedra principal. Mas outras eu cairei sobre elas. E quando o Cristo, e quando a pedra angular, quando essa pedra edificada, a pedra de esquina, a coluna de canto, ela cair sobre a religião, ela vai queimar tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é genuíno. E quem diz isso não sou eu. Quem disse não é eu apenas, mas quem diz isso é 1 Coríntios capítulo 3, de 11 a 15. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, de 11 a 15. Eu estou dando uma chiada aqui porque o aparelho está apertado, está complicado para falar. Mas vamos lá, seguiremos falando, o aparelho não vai me deter hoje. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 11 a 15, diz assim, ó: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Tem muitas pessoas que amam esse versículo porque dá uma esperancinha, né? Mesmo que queima tudo, tem ainda aquele que o fogo, né? Você vai ser salvo pelo fogo. Eu diria para você o seguinte, a pedra angular, ela tem duas funções. Ou quem cair nela ficará quebrado, ou quem ela cair vai virar pó. Então o religioso, aquele que se esconde na religião, aquele que torna a sua vida uma religiosidade, uma liturgia, aquele que apenas se incomoda em ir, sentar na igreja, ouvir a palavra e voltar para a sua vida mesquinha, a coluna principal vai cair. Ela vai provar todas as coisas, ela vai experimentar a obra de sua mão ao longo de toda a sua vida, da sua longa, da sua curta, da sua média vida. Toda ela estará sendo provada, toda ela estará sendo experimentada. E no momento em que essa palavra se cumprir, então Jesus ele vai cair como a coluna, como ele diz, se a coluna cair, sobre quem ela cair vai virar pó. E ele vai experimentar o que há dentro da minha vida, ele vai experimentar o que há dentro da tua vida, ele vai experimentar o que há na igreja. Se for ouro, se for pedras preciosas, se for feno, se for palha, se for madeira, o material que você construiu
sobre essa casa, sobre essa coluna, sobre esse Cristo que chamou para si todo esse protagonismo, o material que você construiu, se foi a religião, se foi a religiosidade, se foi aquilo que somente os seus olhos querem que as pessoas vejam, a aparência, o que está exterior, então vai virar pó. Porque o juízo de Deus virá sobre estas coisas. O juízo dessa coluna, o encargo que essa coluna nos traz, a resposta final que ela vai trazer para nós. Eu posso rejeitar a Cristo, eu posso não viver uma vida verdadeira, eu posso estar mergulhado abundantemente nele. Em algum momento eu serei provado na minha vida, em algum momento eu serei colocado à prova. E é isso que eu quero trazer nessa tarde. Está travando? Está dizendo os irmãos aí. Me dizem aí se está travando, que eu vou mudar aqui. Pera. Vamos lá, eu vou esperar vocês, se for o caso eu volto a falar tudo de novo. Me digam aí, tá travando, não tá travando? Melhorou? Não estava travando? Tá bom, então como eu estava falando, Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra principal, é a coluna principal. E em algum momento, num determinado momento da história, ou nós nos lançamos a Ele, ou Ele se lança sobre nós. E eu estou dizendo agora que Jesus ele vai se lançar sobre nós. E no momento em que Ele se lançar sobre as nossas vidas, o material que eu construí, o material que eu edifiquei a minha vida, o material que eu construí a minha vida será aprovado. Então o religioso, aquele que se esconde na religiosidade, aquele que gosta do místico, aquele que gosta da aparência, aquele que se esconde, mas na verdade não tem uma vida ajustada, reta diante do Senhor, esse vai virar pó. Ele não vai conseguir subsistir. Então nós temos que sair da falsidade, da mentira. Nós temos que sair desse engano que a religião nos traz. Essa falsa modéstia, essa falsa verdade, essa aparência que muitas vezes nós queremos mostrar para as pessoas, diante de Deus nós não estamos conseguindo esconder absolutamente nada. Agora, o que nós temos que olhar e perceber e entender é que, da mesma forma que essa coluna vai cair, eu também posso me lançar sobre esta coluna. Irmãos, eu estou recebendo aqui um comunicado que está travando. E aí eu não sei se está travando para uma parte dos irmãos ou se está travando geral. E aí vocês me digam aí se está tudo certo. Porque é importante entender esse raciocínio. Eu volto e falo novamente. Vou esperar vocês dizendo aí. Está tudo bem? Está travando? Não está travando? Os irmãos aqui de Valinhos estão dizendo que está travando. Aqui também está ótimo. Amém. Está travando? Não está travando? Aqui está normal. Amém. São Paulo está normal. O pessoal de Valinhos aí me confirma se estão com... Jandira também está tudo bem. Aqui não está. Não está travando. Acho que está tudo bem lá também. Normal. O pessoal de Valinhos aí me confirma se estão conseguindo ver ou não. Aqui está bom. Bom, aparentemente está normal. Ó, o pessoal de Valinhos está falando que está normal. Então, amém. Então, aqui está bem no Alasca. Amém. Então está tudo ótimo. Amém. Glória a Deus. Então, o que eu estava dizendo, irmão, só para a gente não perder esse raciocínio. Em algum momento nós vamos ver as duas coisas que essa coluna traz para as nossas vidas. Então, para nós entrarmos no raciocínio novamente. Primeiro, Jesus é a pedra principal, é a coluna principal. Sobre ele foi construído todas as coisas, estabelecido todas as coisas, a morte, a vida abundante, a vida vivificada, a cura, a libertação, a salvação, a vida eterna, todas estas coisas estão em Cristo Jesus. Eu posso rejeitar o quanto eu quiser, eu posso me esconder o quanto eu quiser, mas essa pedra ela terá duas funções. A primeira, como nós falamos, mas não explicamos, é aquelas pessoas que se lançam em Cristo Jesus. Elas serão despedaçadas. E a segunda é Ele se lançar sobre essas pessoas. Ele transformará elas em pó. Então nós estamos falando da segunda. Quando a coluna vier, nós estamos falando do juízo de Deus. Nós estamos falando no momento onde todos nós seremos levados ao tribunal do Senhor. E as nossas obras serão provadas. Nós não seremos provados agora. Então aquele que está se escondendo na religião, ele vai continuar tendo a sensação de que ele está no caminho certo. Aquele que anda em falsidade, aquele que anda no engano, aquele que anda na aparência, aquele que fraudulenta a palavra de Deus, ele vai continuar andando dessa forma, como se nada tivesse acontecendo e vai se sentir bem por isso. Mas a religião nunca vai aproximar ele de Deus.
E a religião vai fazer com que ele continue construindo a sua edificação, a sua construção com feno, com palha, algumas vezes com ouro, alguns momentos com pedras preciosas, mas a grande totalidade dela será levada a pó quando essa coluna vier sobre sua vida. Está aqui em Mateus. A coluna principal, ela vai cair sobre toda a humanidade, sobre todas as nossas vidas, sobre todo o universo e julgará todos nós. Podemos negar o quanto quiser, mas essa palavra é fiel e nós temos visto ela se cumprir. Eu comecei dizendo que em todo o tempo dessa pandemia, vimos o Senhor conosco, Ele nunca nos desamparou, cumprindo a palavra, uma palavra viva, essa também vai se cumprir. Mas eu também disse que a coluna principal, ela também tem uma outra função. Nós podemos nos lançar a ela, né? Pai, pastor, mas eu não entendi qual que é a vantagem, porque para mim parece a mesma coisa. Parece que de um lado nós viraremos pó e do outro nós seremos despedaçados. Então vamos olhar Salmos 51, vamos para Salmos 51, versículo 10 e versículo 17. Vamos lá, Salmos 51, vamos buscar o nosso amigo Davi, que nessas horas ele nos ajuda em muito. Salmos 51, capítulo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então essa coluna que está sendo rejeitada, esse Jesus que não está sendo reconhecido, que não está sendo invocado da forma correta, quando ele encontra um coração que o reconhece, quando ele encontra um coração que o vê, que o enxerga, que diz, essa coluna principal é Jesus, e sobre ela eu vou construir a minha casa, sobre ela eu vou construir a minha vida. No momento que nós nos achegamos a essa coluna, olhamos a grandeza dela, nós nos lançamos a ela e nos despedaçamos. Assim diz em Mateus, né? Vou ler Mateus de novo para vocês verem e acompanharem. Mateus 22, 21, 42, 44, né? E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então, no primeiro caso, quem cair sobre ela, nós já explicamos a outra, quem cair sobre ela, se despedaçará. Por que nós não ficaríamos despedaçados? Porque não tem como se achegar diante desse Cristo, de tanto amor, de tanta verdade, de tanta majestade, e ficar inteiro. Nós nos destruímos, nós nos despedaçamos, nós nos rendemos, nos contritamos por tanto amor. Ele entregou a sua vida por nós não merecedores. Ele entregou toda a sua majestade para poder nos salvar. Então nós olhamos para todas estas coisas e dizemos, Senhor, o que faremos? Nós nos despedaçaremos, nós nos quebrantaremos, nós nos humilharemos diante da tua presença. E por mais que façamos isso, não será o suficiente, não será ainda o justo, porque tu mereces muito mais. Então nós ficaremos arrebentados de ver tanto amor. Ainda hoje de manhã, orando, tendo meu momento de oração com o Senhor, eu dizia, Senhor, tu és bom em todo o tempo, tu mandaste teu Filho amado Jesus, Ele nos ama, em todo o tempo podemos encontrar Ele. Então o homem de Deus, a mulher de Deus que se encontra com Cristo Jesus, ele se despedaça diante dele. E quanto mais nós nos despedaçamos, mais coisas são edificadas e levantadas, mais material bom é colocado nessa construção. Não tem como estar diante desse Jesus e não se despedaçar, porque Ele levou os nossos pecados, Ele levou o resultado de toda uma vida fraudulenta, suja, imunda sobre Ele. Nós não teremos peso algum sobre estas coisas. Então quando nós olhamos para Cristo Jesus, o Davi, ele olhou isso e viu, quando ele viu a misericórdia do Senhor, ele disse, eu estou quebrantado, eu estou contrito, eu estou despedaçado diante de ti, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua presença, pela tua onipresença, por tudo que tu és, pela tua suficiência em minha vida. Nós olhamos para Cristo Jesus e ficamos despedaçados. Então você pode dizer, mas não é a mesma coisa, pastor? Não, não é. Porque uma parte da humanidade, uma parte dos homens e mulheres, uma parte da igreja, uma parte vai se lançar nessa coluna. Uma parte vai se lançar nela e vai se despedaçar e vai buscar e vai dizer, Senhor, eu quero te amar cada vez mais, eu quero te conhecer cada vez mais. Nós temos um vírus aí que está atuando, mas eu me lançarei diante da tua presença enquanto houver um fôlego de vida em mim. Eu darei louvores. Aí uma música da Alda Séria.
Então, nós nos despedaçamos diante da presença do Senhor, nós nos humilhamos. O quanto que você faz isso por dia? O quanto que você se rende ao Senhor, se humilha diante ao Senhor, chora literalmente diante do Senhor, ou a tua oração está muito mais para o religioso, ou os teus pedidos são muito maiores do que o teu reconhecimento de tudo isso que essa coluna é. Como eu disse, nós teremos duas funções, nós veremos as duas faces dessa coluna. Alguns ficarão o tempo todo se lançando nessa coluna e se despedaçará. Outros serão reduzidos a pó, porque a sua obra será julgada. Então nós temos que escolher qual é a face que nós queremos ver diante de Deus. Qual é a face de Cristo que queremos ver. Eu te convido a se despedaçar. Eu te convido a se quebrantar. Eu te convido a se lançar nessa pedra, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja confessar os teus pecados e dizê-los diante do Senhor, mas eu os convido a fazer isso. Pastor, mas ficou faltando um caso, realmente ficou os ímpios. Aqueles que não conhecem ao Senhor, não são aqueles que se escondem na religião e não são aqueles que realmente se lançam em Deus, são aqueles que ignoram completamente a obra do Senhor. Esses que ignoram completamente a coluna, esses que ignoram completamente Jesus, eles ficarão surpreendidos, porque não sobrará nada para eles. Eles nunca construíram nada, embora em todo o tempo Jesus esteve ali presente em suas vidas. Nós não podemos ignorar que todos seremos julgados, seja qual for a tua religião, seja qual for a intensidade do teu coração, seja qual for o tempo que você ignorou ou não a Deus. A questão toda é que hoje nós podemos escolher, podemos nos lançar diante dele e sermos trabalhados, quebrantados, transformados. Ou podemos esperar uma vida inteira a se passar e sermos julgados lá no final e reduzido a pó tudo aquilo que não é precioso em nossas vidas. Essa palavra vai se cumprir. Esse Deus maravilhoso que nos guardou todo esse tempo, que tem falado com diversas formas, ele vai fazer cumprir todas as suas palavras. Mas hoje, como igreja, nós podemos fazer algo diferente em nossas vidas, sermos diferentes, estarmos diferentes diante dele. Chegou o tempo da igreja ser verdadeira, genuína, ter uma expressão real diante do Senhor. Eu os convido a se lançar nessa coluna. Os construtores, os pedreiros desse mundo, todos eles estão olhando para Jesus. Todos nós estamos olhando para Jesus. Se lance a Ele. Se quebrante, se humilhe, diga: Senhor, eu quero ter uma experiência real, verdadeira, todos os dias com o Senhor. Todos os dias eu quero ser visitado pelo Teu Espírito Santo. Todos os dias eu quero ser tomado de um zelo pela Tua obra, consumido pelo Teu amor. Não seja como aqueles que se escondem, não seja como aqueles que ignoram, porque em algum momento a sua vida vai passar. A minha vida está passando. Se você olhar o ano passado para isso, eu estou com a barba mais branca. A minha vida está passando assim como a sua. 7 meses, 8 meses se passaram. E muitos se lançaram ao Senhor, muitos o ignoraram. E outros continuam como se nada tivesse acontecendo. Então, nesse momento onde entendemos a palavra do Senhor, vou ler de novo, guardem isso, de uma forma tão intensa, Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então escolha qual face de Jesus hoje na sua vida. Ou você se lança e se despedaça, se quebranta, se quebra. Não importa o quanto seja doloroso, mas veremos a suficiência desse Cristo em nossas vidas. Veremos a importância e toda a sua segurança, a sua solidez de uma coluna principal, de uma viga principal de um edifício. Ou você permita que ela se lance sobre a tua vida e ela julgue todo o material, todo o fundamento que você edificou, como nós lemos em Coríntios, todo o fundamento que construímos. Toda a construção sobre o fundamento que construímos será julgado. Se for ouro, se for pedras preciosas, se for feno, se for madeira. Nós podemos hoje ter uma escolha. Nós temos uma direção, que é Jesus. E nós podemos optar sobre de que forma que nós nos chegaremos a Ele. Amém? Então, essa é a palavra dessa tarde. Essa é a reflexão de hoje. Vai ficar salvo esse vídeo. E lembrando que nós estamos chegando ao fim da nossa live.
nossa temporada de live. A semana que vem é a nossa última live, nós teremos aí depois um período de cultos presenciais, atividades com a igreja, com as igrejas, né? Então, eventualmente, nós vamos estar fazendo alguma coisa nesse sentido, mas, por hora, nós precisamos dar uma parada para poder se dedicar a todos os trabalhos que estão se levantando aí. Mas eu quero dizer que todo o período que nós tivemos foi uma bênção para a minha vida, foi muito bom estar com cada um de vocês aí, né, nos acompanhando, uns ajudando uns aos outros. Vocês nos ajudaram e, de alguma forma, acredito que nós somos uma bênção na vida de vocês. Amém? Um grande abraço, compartilhe essa palavra, medite sobre ela. E principalmente, Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular, é a coluna principal dessa construção, chamada a sua vida. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe, a paz.